Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Ouvido Mágico. Antes de começar a história, quero pedir para você, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal e deixe o like. E compartilha também com aquelas pessoas que você acha que podem gostar desse tipo de conteúdo. Então, boa história. História de Gente Alegre, de João do Rio. O terraço era admirável. A casa toda parecia mesmo ali pousada à beira dos horizontes sem fim, como para admirá-los, e a luz dos pavimentos térreos, a iluminação dos salões de cima, contrastava violenta com o macio esmaecer da tarde. Estávamos no Smart Club. Estávamos ambos no terraço do Smart Club, esse maravilhoso terraço de Vila do Estoril, dominando um lindo sítio da praia do Russell, as avenidas largas, o mar, a linha ardente do cais e o céu que tinha luminosidades polidas de faiança persa. Eram 7 horas. Com o ardente verão, ninguém tinha vontade de jantar. Tomava-se um aperitivo qualquer, embebendo os olhos na beleza confusa das cores do ocaso e no banho víride de todo aquele verde em redor. As salas lá em cima estavam vazias. A grande mesa de bacará, onde algumas pequenas e alguns pequenos derretiam notas do banco, a descansar. O soalho envernizado brilhava, os divãs modorravam em fila encostados às paredes, os divãs que nesses clubes não têm muito trabalho. Os criados, vindos todos de Buenos Aires e de São Paulo, criados italianos, marca registrada como a melhor em Londres, no Cairo, em Nova York, empertigavam-se, e a viração era tão macia, um cheiro de salsugem polvilhada, a atmosfera tão levemente, que a vontade era de ficar ali muito tempo, sem fazer nada. Mas a noite já estendia o seu negro brocado, picado de estrelas, e no plein air do terraço começavam a chegar os smart dinners. Que curioso aspecto! Havia franceses condecorados, de gestos vulgares, ingleses de smoking e parasita à lapela, americanos de casaca e também de brim branco com sapatos de jogar o futebol e o lawn tênis, os elegantes cariocas com risos artificiais, risos postiços, gestos a contragosto do corpo, todos bonecos vítimas da diversão Chantecler, os nocer habituais e os michê ricos ou jogadores, cuja primeira refeição deve ser o jantar, e que apareciam de olheiras, a voz pastosa, pensando no bachemin de fer, no nove de cara e nos pedidos do último beguim. O prédio, mais uma vila de bacia do Mediterrâneo, ardia na noite serena. Parecia a miragem dos astros do alto. As toalhas brancas, os cristais, os baldes de Cristófile tinham reflexos. Por sobre as mesas corria como uma farândola fantasista de pequenas velas com capuchões coloridos, e vinha de cima uma valsa lânguida, uma dessas valsas de lento inebriar, que adejam voos de mariposas e têm fermatas que parecem espasmos. No meio daquela roda de homens, que se cumprimentavam rápidos, dizendo apenas as últimas sílabas das palavras, bonjour, plo Deus, gu, iam chegando as cocotes, as modernas aspásias da insignificância. Algumas vinham a arrastar vestidos de 5.000 francos, outras tinham atitudes simplistas dos primitivos italianos. Havia na sombra do terraço um desfilar de figuras que lembravam Rossetti e Helé, Mirande e Herman Poe, Capiello e Sam, Julião e também Abel Fefre, porque havia cocotes gordas, muito gordas e pintadas, ajaizadas de joias, suando e praguejando. Falavam todas as línguas estrangeiras, o espanhol, o francês, o italiano, até o alemão com o predomínio do parigot, do argot, de l'anverte. Só se falava mesmo calão de boulevard. Fora à entrada paravam as lanternas carbunculantes dos altos. Havia fons roucos, arrancos bruscos de máquinas HP 60. Aquele ambiente de internacionalismo à parisiense, cheio do rumor de risos, de glu-glus de garrafas, de piadas, era uma excitação para a gente chique. O barão André de Belfort, elegantíssimo na sua casaca impecável, convidara-me para um jantar a dois em que se conversasse de arte antiga, porque ele tinha estudos pessoais sobre a noção da linha na Grécia de Péricles. Evidentemente, antes de terminar o jantar, teríamos a mesa guarnecida por alguma daquelas figurinhas escapas de Tanagra,
ou qualquer dos gordos monstros circulantes. De súbito, porém, na alegria do terraço, ouvi por trás de mim uma voz de mulher dizer: "Pois então não sabes que a Elsa morreu hoje de madrugada?" Não me voltei. A mulher conversava noutra mesa, mas senti um pasmo assustado. Elsa? Seria a Elsa d'Aragon, uma carnação maravilhosa de 18 anos, lançada havia apenas um mês por um manager de music hall, cuja especialidade sexual era desvirginar meninas púberes? Seria ela, com os seus olhos verdes, a pele veludosa de rosa chá e aquela esplêndida cabeleira negra de azeviche? E morrer em plena apoteose, cheia de joias e de apaixonados? Indaguei do meu conviva. Morreu a Elsa d'Aragon? O barão Belfort encomendava enfim o cardápio. Acabou tranquilamente a grave operação. Descansou o monóculo em cima da mesa. Exatamente. Parece que a apreciavas? Pobre rapariga. Foi com efeito ela. Morreu esta madrugada. De repente? Com certeza. Devia ter sido uma linda morte. Beleza horrível. Não se fala noutra coisa hoje nas pensões de artistas, em todos os conventilhos elegantes patronados pelas velhas cocotes ricas, nas rodas dos jogadores. A Elsa era muito nature, com a fobia do artifício, mas soube morrer furiosamente. Como foi? Nesse momento chegara a bisque e o balde com a moët Rue Imperiale, que o velho dandy bebe sempre desde o começo do jantar. O barão atacou a bisque, deu não sei que ordem ao maître e murmurou: "É uma história interessante. Você de certo ainda não quis fazer a psicologia da mulher alegre, atirando-se a todos os excessos por enervamento de não ter o que fazer? Quase todas essas criaturas altamente cotadas, ou apenas da calçada, são, como direi, as excedidas das preocupações. Estão sempre enervadas, paroxismadas. O meio é atrozmente artificial. A gargalhada, o champanhe, a pintura encobrem uma lamentável pobreza de sentimentos e de sensações. Ao demais, a vida tem um regulamento geral de excessos, e elas fatalmente, pela lei, têm que fazer pagar caro e arruinar os idiotas. Têm de amar um rapazola miserável que lhes coma a xelpa e as bata. Têm que embriagar-se e discutir os homens, os negócios às outras, tudo mais ou menos exorbitando. Uma paixão de cocote é sempre caricatural, é sempre para além do natural, do verdadeiro, e a sua pobre vida tem a ela centenas de contos, ou viva sem R$1 pelas bodegas reales, é sempre uma hipótese falsificada de vida, ou uma espécie de fiord num copo d'água, à luz elétrica. Todos amam de modo excepcional, jogam excessivamente, embriagam-se em vez de beber, põem dinheiro pela janela afora em vez de gastar. Quando choram, não choram, uivam, ganem, cascateiam lágrimas. Se têm filhos, quando os vão ver, fazem tais excessos que deixam de ser mães, mesmo porque não o são. 2 horas depois, os pequenos estão esquecidos. Se amam, praticam tais loucuras que deixam de ser amantes, mesmo porque não o são. Elas têm várias paixões na vida. 5 anos de profissão acabam com a alma das galantes criaturinhas. Não há mais nada de verdadeiro. Uma interessante pequena pode se resumir: nome falso, crispação de nervos igual à exploração dos gigolôs e das proprietárias, mais dinheiro apanhado e beijos dados. São fantoches da loucura movidos por 4 cordelins da miséria humana. A Elsa, então... A Elsa foi atirada subitamente numa pensão do catete. Sabes o que é a vida em casas de tais espécie? Elas acordam para o almoço, em que aparecem vários homens ricos. O almoço é muito em conta, os vinhos são caríssimos. A obrigação é fazer vir vinhos. Desde manhã elas bebem champanhe e licores complicados. Nesses almoços discute-se a generosidade, a tolice ou a voracidade dos machos. A tarde é dada a 1 ou 2. Às 5, toalete e o passeio obrigatório. À noite, o jantar em que é preciso fazer muito barulho, dançar entre cada serviço ou mesmo durante dizer tolices. Depois o passeio aos music halls, com os quais tem contrato as proprietárias, e a obrigação de ir a um certo clube aquecer o jogo. Cada uma delas tem o seu cachê por esse serviço e são multadas quando vão a outro, que, como é de prever, paga a multa. O resto é ainda o homem até dormir.
Nesse fantochismo lantejolado, há vários gêneros. O doidivana, o sério, o reservado, o nature, o romântico, e para encher o vazio, os vícios bizarros surgem. Elas ou tomam ópio, ou cheiram éter, ou se picam com morfina e ainda assim, nos paraísos artificiais são muito mais para rir. Coitadas! Mais malucas no manicômio obrigatório da luxúria. A Elsa era do gênero nature, ancas largas, pele sensível, animal sem vícios. Tentou os petimetres, os banqueiros fatigados, os rapazes calvos, e com 8 dias estava com os nervos esgarçados, estava excedida, mesmo porque, desde a primeira hora, olhava com seu olhar de mona a Elisa, a interessante Elisa. Ah, Elisa é um tipo normal nesse ambiente. Tem os cabelos cortados, usa eternamente um gorro de lontra. Nunca a vi com uma joia e sem o seu tailleur cor de castanha. É feia, não deve agradar aos homens, mas presta-se a todos os pequenos serviços dessas damas. Escreve cartas, arranja entrevistas, tem conhecimentos e dizem-na com todos os vícios, desde o abuso do éter até o unissexualismo. Ora, era Elisa com seus 2 olhos mortos e velados que olhava Elsa, e Elsa sentia uma extraordinária repugnância, um nojo em que havia medo ao mais simples contato. Elisa sorria, a Elisa que está sempre nesses lugares, sem colete e com seu corpo de andrógeno morto, e era em toda parte aquele mesmo olhar acompanhando Elsa, pregando-se a todos os seus gestos, lambendo cada atitude da criatura. Uma noite, as 2 lacroix do cerne, as que vestem sempre iguais e fazem fortuna em comum, asseguraram-me que Elisa já não servia para nada, perdida, louca de paixão. E com grande pasmo meu, ao entrar num clube ultra infame, eu vi a Elsa com um conhecido banqueiro e, muito naturalmente, Elisa ao lado. Era a aproximação. Safa! Meu caro, nada de repugnâncias. Prove este fazão. Está magnífico. Ora, ontem no cassino, como a pobre Elsa estava totalmente fora dos nervos e com um vestido verdadeiramente admirável, tive prazer em ir apertar-lhe a mão. Então, como vai com esta vida? Como vê, muito bem. Mas está nervosa? Há de ser falta de hábito. Acabo por acostumar. Com um tão belo físico? Não seja mal, deixe os cumprimentos. E de súbito, diga-me, barão, não há um meio da gente se ver livre disso? Não posso, não tenho mais liberdade, já não sou eu. Hoje, por exemplo, tinha uma imensa vontade de chorar. Chore, é uma questão de nervos, ficará de certo aliviada. Mas não é isso, homem. Se a menina continua a gritar, participo-lhe que vou embora. Não, meu amigo, perdoe, e que eu estou tão nervosa, tanto, queria que me desse um conselho. Para quê? Para aliviar-me. É difícil, você sofre de um mal comum, a surmenagem do artifício. Eu podia dizer-lhe, recolha-se a um convento, mas pareceria brincadeira e talvez viesse a morrer mística, a conversar com os anjos, como o Swedenborg. Conheci algumas que acabaram assim. Podia também, se fosse um idiota, aconselhar a vida honesta, mas isso seria impossível, porque o pesar de ter saído desta, em que o desperdício é a norma, a saudade e as lembranças deixá-la-iam amargurada. Depois não tem recursos e teria sempre que pôr em circulação o seu lindo capital. Barão, por quem é? Fale-me sinceramente. Então, minha filha, aconselho uma paixão ou um excesso, um belo rapaz ou uma extravagância. Nesta roda não há belos rapazes. De acordo, há quando muitos velhos recém-nascidos, mas é recorrer à multidão, passar uma noite percorrendo os bairros pobres, experimentar. Ou então, minha cara, um grande excesso, champanhe, éter ou morfina. Voltei-me para a sala. Num camarote fronteiro, a Elisa olhava com seus 2 olhos de morta. E se não a repugna muito, uma grande mestra dos paraísos artificiais, a Elisa. Não fale alto que ela percebe. Então já a sabia lá? Corria ontem do meu quarto. É um demônio. Mas você precisa de um demônio. O que ela faz? Já sei, toda a gente faz, mas naturalmente ela é excepcional.
Barão, vá embora. Adeus, minha querida. Quando dei a volta para falar a Elisa, já esta deixara vazio o camarote. E então, como morreu a linda criatura? Aceitando meu conselho, a sua morte pertence ao mistério do quarto, mas devia ser horrível. Elsa partiu do music hall diretamente para casa, pretextando ao banqueiro que lhe ia pôr um pequeno palácio a forte dor de cabeça, a clássica migraine das cocotes enfaradas ou excedidas, e apareceu na ceia da pensão como uma louca, a mandar abrir champanhe por conta própria. Quando por volta de 1 hora apareceu a figura de larva da Elisa, deu um pulo da cadeira, agarrou-lhe o pulso. Vem, tu hoje és minha. Houve uma grande gargalhada. Essas damas e mais esses cavalheiros tinham uma grande complacência com a Elisa, e aquela vitória excitava-os. Elisa molemente sentou-se ao lado da Elsa, que bebia mais champanhe. Sentia afrontações e torcia os dedos da apaixonada por baixo da mesa. Era o desespero. Mimi Gonzaga assegurou-me que ela recebera uma carta da mãe logo pela manhã. No fim, Elsa, pálida e ardente, dizia «Viens, mon chéri, que te baise», e mordia raivosamente o pescoço da Elisa. Via-se a repugnância, raiva com que ela fazia a cena de Lesbos. Pobre rapariga, sem inversões e estetismos, a Safo, a ceia acabou em espetáculo e acabaria com todos os seus espectadores se algumas mulheres com ciúmes dos seus senhores, como elas são idiotas, não os tivessem levado. Elsa, às 2h30, fez erguer-se a Elisa, calada e misteriosamente fria. Vão tomar morfina? Interrogou um dos assistentes. Cuidado, hein? Elsa deu de ombros, sorriu, saiu arrastando a outra, e a desaparição foi teatral ainda. Os olhos verdes da Elisa bistrados, a sua cabeleira desnastra, agarrando com um desespero de bacante a pastosidade oleosa e aloirada da miserável que a queria. Que horror! A coitadinha aturdia-se, e o processo habitual para mostrar a sua livre vontade caía na extravagância. Agarrava o tipo que a repugnava para mergulhar inteiramente no horror. Estive quase a acreditar que tivesse recebido alguma lembrança dos parentes, e imaginei um instante a cena sinistramente atroz do quarto, enfim, como uma larva diabólica. O polvo loiro da roda iria arrancar um pouco de vida daquela linda criatura ardente, ainda com os restos da alma de mulher. Nunca, porém, pensei no fim súbito. Pelas 5 horas da manhã, a pensão acordava a uns gemidos roucos que vinham do quarto de Elsa. Eram bem gritos estertorados de socorro. As mulheres desceram em fralda, os criados ergueram-se com um sorriso cínico habituado àquelas madrugadas agitadas de ataques e de delírios histéricos. A porta do quarto estava fechada. Bateram muito, enquanto lá dentro o som rouco rouquejava. Foi preciso arrombar a porta, e a cena fez recuar no primeiro momento a tropa do alcouce. Como luz havia apenas a lamparina numa redoma rosa. O quarto, cheio de sombra, mostrava em cima das poltronas as sedas e os dessous de renda da Elsa. Um frasco de éter aberto empestava o ambiente. O corpo de Elisa estava de joelhos à beira da cama. Os braços pendiam como 2 tentáculos cortados. Inteiramente nua, o corpo divino lívido, os cabelos negros amarrados ao alto como um casco de ébano. Elsa d'Aragon, as pernas em compasso, a face contraída, ainda sentada, agarrava com as 2 mãos numa crispação atroz a cabeça da Elisa. Era Elisa que rouquejava. Elsa estava bem morta, o corpo já frio. Devia ter havido luta, resistência de Elsa, triunfo da mulher loira, e por fim, sem fim até a morte, enquanto a outra se estorcia, apertava-a, arrancava-lhe os cabelos, machucava-lhe o rosto, aquele horror. Elsa entrara do nada, debatendo-se, vítima de um suplício diabólico, mas no último espasmo com as suas mãos agarram a assassina. Quando esta, afinal satisfeita, quis erguer-se, sentiu-se presa pelos cabelos, tentou lutar, viu que a pobre era cadáver, e passou-se então para o monstro o momento do indizível terror, o momento em que se vê para sempre o mundo perdido, porque ficou imóvel rouquejando, de joelhos, a cabeça no regaço do cadáver, que mantinha nas mãos cerradas a massa dos seus cabelos de ouro. Os dedos, de resto, pareciam de aço.
Uma das mulheres recorreu à tesoura para despegar a cabeça de Elisa das mãos do cadáver. Quando o corpo tombou no leito com um punhado de cabeleira nas mãos, o bando estremunhado viu surgir a face de Elisa, tão descomposta, tão velha que parecia outra, como que aparvalhada. Houve um silêncio. O criado servia frutas geladas, esplêndidas peras de Espanha e uvas da região vinhateira da Borgonha, grandes uvas negras. O barão trincou de uma pera. Foi uma complicação para afastar a polícia e impedir notícias nos jornais que desmoralizariam a casa. Elisa seguiu horas depois para o hospício, babando e estertorando. A Elsa devia ter sido enterrada hoje à tarde. Estive lá a ver o cadáver. Tinha ainda nas mãos cerradas fios de cabelos loiros, como se quisesse arrancar para o túmulo a prova desesperada da sua morte horrível. E mordeu com apetite a pera. No salão de cima, uma valsa lenta chorada pelos violinos enlanguecia o ar. Das mesas do terraço, entre a iluminação bizantina das velas de capuchões coloridos, subia o zumbido alegre, feito de risos e de gorjeios, de todas aquelas mulheres que o jantar alegrava.